Ezequiel 13. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel e dize a esses videntes que só profetizam o que vê o seu coração ouvir a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, que seguem os seus próprios teus profetas, ó Israel, têm sido como raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem fizestes uma cerca para a casa de Israel, para que permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor diz, quando o Senhor não os enviou, e esperam que seja cumprida a palavra. Acaso não tivestes visão de vaidade, e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque tendes falado vaidade, e visto mentiras, por isso eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira, não estarão no concílio do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Portanto, sim, porquanto desviaram o meu povo, dizendo paz, e não há paz, e quando se edifica uma parede, eis que a rebocam de argamassa fraca, dize aos que a rebocam de argamassa fraca que ela cairá. Sobrevirá forte chuva, grandes pedras de saraiva cairão, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão onde está o reboco de que a rebocastes? Portanto, assim diz o Senhor Deus: fendê-la-ei no meu furor com vento tempestuoso e, na minha ira, farei cair forte chuva, e grandes pedras de saraiva, na minha indignação, para consumir. E derribarei a parede que rebocastes com argamassa fraca, e darei com ela por terra, de modo que seja descoberto o seu fundamento. Quando ela cair, vós perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, e contra os que a rebocam de argamassa fraca, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram, a saber, os profetas de Israel, que profetizam acerca de Jerusalém, e veem para ela a visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Deus. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu próprio coração, e profetiza contra elas, e diz: assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem pulseiras mágicas para todos os braços, e que fazem véus para as cabeças de pessoas de toda a estatura para caçarem as almas. Porventura caçareis as almas do meu povo, e conservareis em vida almas para vosso proveito. Vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada, e por pedaços de pão, matando aqueles que não haviam de morrer, e guardando vivos aqueles que não haviam de viver, mentindo ao meu povo que escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aqui eu sou contra as vossas pulseiras mágicas com que vós ali caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas, sim, as almas que vós caçais como aves. Também rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e eles não estarão mais em vossas mãos para serem caçados, e sabereis que eu sou o Senhor. Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho, e vivesse. Portanto, não tereis mais visões vãs, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel 14. Então vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, estes homens deram lugar nos seus corações aos seus ídolos, e puseram o tropeço da sua maldade diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que der lugar no seu coração aos seus ídolos, e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, lhe responderei nisso conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos são alienados de mim pelos seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos, e deixai os vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações.
porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e der lugar no seu coração aos seus ídolos, e puser tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar a favor de si mesmo, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e exterminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado, e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. E levarão o seu castigo. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões, mas que sejam eles o meu povo, e seja eu o seu Deus, diz o Senhor Deus. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, agindo traiçoeiramente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o báculo do pão, e enviarei contra ela fome, e dela exterminarei homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça, livrariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e estas assolarem, de modo que ela fique desolada, sem que ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo, diz o Senhor Deus, que nem a filhos nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres, a terra, porém, seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre aquela terra, e disser espada, passa pela terra, de modo que eu extermine dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filhos nem filhas, mas eles só ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre aquela terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para exterminar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filho nem filha, tão somente livrariam as suas próprias vidas pela sua justiça. Pois assim diz o Senhor Deus: quanto mais quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 juízos violentos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, pura exterminar dela homens e animais. Mas, se ainda restarem nela alguns sobreviventes que levem para fora filhos e filhas, quando eles saírem a ter convosco, vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, até de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados, quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo, quanto nela tenho feito, diz o Senhor. Ezequiel 15. De novo veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que mais do que qualquer outro pau é o da videira, o sarmento que está entre as árvores do bosque. Tema-se dele madeira para fazer alguma obra, ou toma-se dele alguma estaca, para se lhe pendurar algum traste. Eis que é lançado no fogo, para servir de pasto, o fogo devora ambas as suas extremidades, e o meio dele fica também queimado, serve para alguma obra. Ora, quando estava inteiro, não servia para obra alguma, quanto menos, estando consumido ou carbonizado pelo fogo, se faria dele qualquer obra. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como entre as árvores do bosque é o pau da videira, que entreguei para servir de pasto ao fogo, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. E porei a minha face contra eles, eles sairão do fogo, mas o fogo os devorará, e sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. Farei da terra uma desolação, porquanto eles se houveram traiçoeiramente, diz o Senhor Deus.